Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e nessa videoaula a gente vai entender um pouco mais sobre o banco de dados, fazendo aqui uma lista de exercícios de fixação do nosso primeiro módulo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a primeira alternativa. Ele diz o seguinte, aliás, para a primeira questão. Marque a alternativa correta acerca da definição na área de TI sobre banco de dados. Claro, a gente viu, né, lá na nossa videoaula que há várias definições para banco de dados, né? A primeira vez que vem à nossa mente o que é um banco de dados, a gente tratou lá algumas analogias, né, bem bacana. Mas aqui a gente está tratando na área de TI, né, na área de programação. Então vamos lá para a primeira alternativa. É uma base ou um conjunto de informações organizadas e perdidas eletronicamente em um microcontrolador. Não é, basicamente, elas não são perdidas, né? A ideia da gente construir um banco de dados é que a gente consiga salvar informações pertinentes, né? De forma permanente. E não ser totalmente perdidas. Então, nesse caso, ele não se encaixa na melhor definição que a gente pode dar para banco de dados. Um outro aspecto interessante é a letra B. O que diz aqui a letra B, né? Ela é uma base ou um conjunto de dados salvos em uma pasta no armário. Então, assim, para banco de dados aqui na área de programação, não faz sentido a gente guardar esses dados em uma pasta no armário, né? Então, vejamos a letra C. Ela é uma base ou conjunto de informações organizadas, top, e armazenadas eletronicamente em um computador. Então, olha só que massa. Se a gente ler de novo essa questão aqui, essa alternativa, ela é justamente a base que a gente precisa, onde a gente vai ter que organizar várias informações, né? E vão ser armazenadas de forma eletrônica, tá? No nosso computador ou em um servidor, em um computador geral. Beleza? Então, olha só que massa. A letra C é que se encaixa perfeitamente na nossa definição. Se a gente vir aqui para a letra D, são dados salvos na memória RAM do computador? Não, né? Porque na memória RAM do computador ela é muito volátil, ela vai se perder muito facilmente assim que a gente desligar o computador. Isso a gente não quer. A gente quer deixar ele salvo permanentemente. São dados armazenados de forma volátil no smartphone? De novo, de forma volátil, não. Beleza? Então aqui se encaixa, portanto, a primeira é a alternativa, a letra C. Belezinha? Então vamos aqui para a segunda questão, olha só. Defina o que é um banco de dados relacional e não relacional. Para a gente entender isso aqui facilmente, é só a gente voltar lá no nosso primeiro vídeo do módulo 1, que vai estar tudo explicado certinho o que significa os bancos de dados relacional e não relacional. Para eu te informar aqui um resumo básico do que seria isso aqui, ele nada mais é do que o banco de dados relacional é aquele cujos dados são organizados por linhas e colunas em uma tabela. Então, tu vai ter lá o teu banco de dados, né, organizado, bonitinho, onde tem várias colunas e linhas. As colunas representam os campos e as linhas representam os registros salvos. Beleza? E o não relacional? Já o não relacional é aquele cujos dados são salvos através de chave e valor. Então, a gente vai ter sempre ali uma chave para consultar aquele determinado valor que a gente procura. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre o relacional e o não relacional. Então, vejamos aqui na terceira questão o que ele pede. Olha só. Qual dos exemplos abaixo define um modelo de banco de dados que é relacional? Tá? Então, ele quer um modelo de banco de dados relacional. Se a gente olhar aqui facilmente, a gente vai perceber que essa primeira imagem, ela está aqui adicionando um key value, né? Para que a gente possa acessar esses valores. Key value nada mais é do que uma definição por chave valor, que não se encaixa no banco de dados relacional. E, portanto, a gente vai ficar com a B. Percebe que aqui ele tem as linhas, né, tudo bonitinho, salvando os registros, e aqui tu tem as colunas que é referente aos campos, né, desses dados. Portanto, alternativa letra B. Seguindo então para a quarta questão, a gente vai ver aqui o seguinte, olha, quais as permissões que o sistema de gerenciamento de bancos de dados concede ao usuário? Quais que são essas permissões? Olha, muito simples, muito fácil, a gente também viu isso no módulo, né? Ele permite ao usuário manipular o próprio banco de dados, né? Ou seja, como que ele vai fazer essa manipulação? Criando o banco, lendo,
atualizando os registros que estão lá salvos, ou até mesmo deletando o próprio banco de dados. Então, o sistema de gerenciamento pode fazer isso tranquilamente. E aí a gente vem aqui para a quinta questão, olha só. Qual das alternativas abaixo não corresponde ao banco de dados utilizado pelas empresas? Olha, a letra A diz respeito ao MySQL, e a gente viu isso aqui em aula. A gente viu que o MySQL ele é sim um sistema de gerenciamento de banco de dados que é gratuito, inclusive, e muito utilizado pelas empresas, pelos programadores mundialmente. PostgreSQL também se encaixa na mesma definição, porém, esse aqui é bem mais robusto, né? O Postgre. O MariaDB também se encaixa, também é um sistema de gerenciamento de banco de dados, que inclusive ele é um fork, né, do MySQL. A gente viu isso também. Wikipedia DB, a gente de cara já olha aqui que o Wikipedia, na verdade, é um site de pesquisa, né? É um site onde tem vários artigos de informações. Então, a gente fica aqui com a D, né? Por quê? Porque o MongoDB também é um banco de dados, um banco de dados que é do tipo não relacional. Belezinha? Então, a, a gente vai ficar aqui. Então, a gente termina aqui o nosso exercício, é uma lista de exercícios bem básica, só para a gente poder fixar melhor esses conceitos de banco de dados e a gente ir aprimorando no decorrer do módulo. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.